Sejam todos bem-vindos ao meu vídeo de estreia. Meu nome é Hermênides e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito controverso que envolve não só o campo econômico, como político e também moral e ético, que é o tema dos impostos. O tema desse vídeo é: será que impostos realmente e deverá são roubo e por consequência lógica sonegações são legítimas defesas? Eu já vou dar adiantando a resposta. Com certeza é uma, uma espécie de roubo. Mas, como já que nós vamos aprofundar nesse vídeo e com argumentos lógicos racionais sobre métodos arqueológicos, com axiomas factuais, nós vamos tentar elucidar o porquê de tudo isso. E beleza. A cobrança de imposto, por assim dizer, ela pode ser definida. Sabe como? É o seguinte: impostos, na verdade, presta atenção, eles são meramente, ou seja, não são meramente, são totalmente ao extremo significado da coisa. Um roubo executado que em uma escala mastodôntica, ou seja, uma escala desmedida, eles sempre executam isso, eles nunca vão deixar de executar por ladrões, que no caso são os políticos, uma profissão extremamente democida, né? Que são logicamente gatunos profissionais, ou seja, eles trabalham com isso e eles têm um esquema extremamente planejado para executar esse roubo em larga escala, que são os impostos. Mas na verdade eles tentam maquiar, tentar fantasiar isto, achando que a população com certeza irá acreditar que isto seja uma espécie de contribuição, algo voluntário. Mas nada, a população acredita porque, na verdade, dizem que os governantes são os representantes do povo. Eu acho o contrário. Eu creio que o povo são os representantes dos governantes. Por quê? Porque os governantes, eles estão por lobistas, estão por banqueiros, eles estão exercendo funções a favor de uma agenda bem específica, avançando os projetos globais de pessoas extremamente poderosas, que dominam não só os campos políticos, como todos os campos que envolvem a sociedade, todos os meios de comunicação humana. E, no entanto, o povo apenas atende essas necessidades e as reproduz de maneira que não impugne os seus próprios mandantes. E logo, o povo é o representante dos governantes, não ao contrário. Portanto, mesmo que se os governantes chamassem isso de contribuição, a natureza violenta e maléfica do imposto não pode ser mudada nem modificada e muito menos camuflada a ponto de fantasiar toda a interpretação, a identificação do imposto como um roubo. Portanto, o imposto, como eles podem dizer, é imposto sob o uso da força, mediante a força física, a coerção, a violência, etc. Então, como que o Estado faz para que as pessoas paguem impostos, mesmo elas não concordando e não consentindo com a subtração de sua propriedade privada? Como? Através dos policiais das leis. E, portanto, não existe liberdade. Por exemplo, você pode se negar aqui porque você não precisa pagar imposto. Não, não há nada disso e não há como fugir disso. Porque senão, ou você faz, ou você sofre as consequências. Por exemplo, ou você paga a multa acrescida do valor que você deixou de pagar imposto, ou, no pior das hipóteses, você vai preso. Ou seja, no entanto, as leis naturais, na verdade, elas foram descobertas através das deduções lógicas, que o homem fez através do bom senso e das suas propriedades, que são logicamente bens, porque os homens são seres racionais, ou seja, eles possuem uma capacidade de raciocínio lógico já lhe concedida antes mesmo de ser um ela, e no entanto, segundo essas deduções lógicas das leis naturais, sob a ótica delas, né, o roubo antiético, portanto, tal ato deve ser desprezado. Agora, as leis naturais, na verdade, elas necessariamente, aliás, total, não necessariamente, elas não foram criadas, pessoal, elas não foram modeladas, não foram estipuladas por governo algum. Portanto, os seres humanos, portanto, eles conseguiram descobrir que, através da dedução, que elas não surgiram com o governo, ou seja, elas não surgiram com algo estatal, com algum governante, e, portanto, logo os governantes não geram leis naturais, ao contrário, eles artificializam as leis através de suas próprias convicções, já que o Estado atrai psicopatas e se
psicopatas fazem parte do governo, logo a maior parte das leis, aliás, das normas que existem na Constituição são de alto grau de psicopatia. E, no entanto, na Constituição diz que imposto não é roubo, mas isso não necessariamente serve de conduta ética, serve de algum exemplo que modele alguma premissa ética, um exemplo de condição ética. Por exemplo, escravidão, racismo, tortura, por exemplo, genocídio, certo? Foram institucionalizados também, foram dados como normas constitucionais. Mas, então, porque são barbáries da humanidade, lógico, são atrocidades terríveis, então, e logo leis não podem ser vistas ou até comentadas como normas e condutas éticas. E por mais que o governo tente disfarçar, fale que isso serve para serviços públicos, a favor do bem da população, para retribuir todo o carisma que a população tem pelo poder público, isso não muda nada. Não muda nada a natureza violenta dos impostos. É a mesma coisa, por exemplo, um ladrão me assalta na rua, certo? Então esse ladrão diz, me dá dinheiro, mano. Então eu dou dinheiro pra ele, lógico, porque eu tô desarmado por causa da fila da puta do governo. E no entanto, ele me dá. Ele rouba 100% do meu dinheiro e dá 10% do meu dinheiro pra caridade. Isso muda. Isso que ele fez deixa de ser um crime só porque ele doou 10% do meu dinheiro roubado pra caridade? Não. Mesma coisa pro governo, não é pro governo dar dinheiro pra saúde, por exemplo, de péssima qualidade, aliás, que vai mudar a natureza antiética do imposto. Nada a ver. Então esse argumento de que impostos são bons para devolver para serviços públicos, como saúde e segurança e educação, é totalmente falho. Não está nem baseado em lógica priorística e nem axiomas filosóficos aceitáveis. Então vamos supor que imposto não seja uma tributação, não seja uma taxa compulsória que os cidadãos não consentem, porque isso seria roubo. Então vamos entender como imposto como roubo. É inegável que o imposto seja indubitável. Então os brasileiros não pagam imposto e os governos também não arrecadam nenhum tipo de tributação. O que acontece? O que acontece é que seria muito mais honesto dizer que os impostos são realmente um roubo executado em larga escala por ladrões profissionais. Portanto, a violência e a subtração da propriedade privada sem o consentimento da população se torna levianamente institucionalizada. Portanto, ela se torna muito pior, mas muito mais criminoso que com simples assalto armada. Por quê? Quando o ladrão te assalta, ele não vai dar peso de evidências para você que realmente ache aquilo correto ou necessário. Só que depois do assalto você nunca mais o vê na vida. Não, o Estado faz questão de, com suas leis positivistas, com propaganda, e tentar legitimá-lo perante a sociedade, como se fosse alguma coisa necessária para a vitalidade dos seres humanos, para a sua subsistência na Terra, assim transformando todos os subalternos em meros servos, em meros peões do Estado. E, no entanto, como falamos dos governos, o imposto é muito pior do que o simples assalto, do que um furto de um carro. O imposto é muito pior que tudo isso que eu acabei de citar. E, no entanto, praticamente, quase que invariavelmente, ou seja, todo o governo faz isso, nenhum, sem exceção, estabelece taxas de impostos, ou seja, taxas tributárias, sem qualquer consentimento ou aprovação eclodial dos cidadãos que se submetem a esse governo coercitivo. E, no entanto, não existe nenhum consentimento dos cidadãos em relação aos impostos. Ele é simplesmente imposto. Portanto, como nós podemos ver, os impostos são realmente um roubo. E, como citei, eles são piores que assalto à mão armada. Então, como nós podemos ver, os impostos podem ser definidos como taxa compulsória cobrada sem a aprovação ou consentimento dos cidadãos. Se isso não é roubo, eu não sei mais o que pode ser considerado roubo, sinceramente. Por exemplo, alguns países falam que isso é patriótico, porque se alguém não pagar imposto, isso seria antipatriótico. Você estaria tentando subestimar o país que você vive, a sua cultura, a sua tradição. Então tem aquela famosa frase populista que aparece em muitas propagandas governistas: ame seu país ou deixe-o. É mais ou menos isso. Ou seja,
Então eu tenho que admirar seu soldado para que eu possa ser um patriota, para que eu possa amar o país. Como Benito Mussolini amava o Estado, amava a Itália. Não tem sentido, não faz nem o menor sentido essa afirmação. Mas ocupações vão muito longe. Vão mais longe do próprio senso comum do pensamento humano. Eles acham que o imposto é voluntário. Por exemplo, sinceramente, gente, eu nunca vi alguém, por exemplo, não vou pagar imposto hoje porque eu acho isso um roubo. E depois que esse cara descoberto de não pagar imposto, foi deixado impune. Esse ato é tudo, tudo, menos voluntário. E, no entanto, como nós podemos ver, ninguém orgulha de ser roubado. Ninguém orgulha. E agora existem os pares fiscais, que são totalmente ameaçados como centros criminais e onde acontece uma de troca de propina ilegal e lavagem de dinheiro. Então, nós vamos ter que esclarecer esse assunto com mais propriedade e fundamentatividade bem objetiva. O que são os pares fiscais? Pares fiscais são lugares, normalmente países pequenos, Liechtenstein, Mônaco, etc., onde tem um regime de uma mínima tributação ou praticamente não tem nenhuma presença de impostos naquele lugar. Ou seja, rouba menos dinheiro das pessoas do que as jurisdições com impostos altos ou simplesmente não tira nada da sua propriedade privada. Então, é realmente irônico que os EUs estejam tentando perseguir os paraísos fiscais, uma vez que os Estados Unidos surgiram em 76 por causa dos impostos. Porque resultado da inflação dos colonos em relação ao Rei Jorge da Inglaterra, por causa de uma taxa de impostos de aproximadamente 2%. Portanto, os EUs certamente se encaixam mais no ideal americano pelo qual ele foi criado. E, no entanto, os EUs, que são juntamente fazem uma cooperação para perseguir os países fiscais, com a União Europeia, outra bosta, com a OCDE, outra bosta também, e outros, né, o FMI também, uma bosta pior ainda, tem repetidamente pressionado os países fiscais e também fazendo imposições através de sanções econômicas, etc., contra todos os países fiscais. Contra, porque eles são todos meio contra. Né? Eles querem que o povo continue assim, roubado com impostos altos e não pode mudar para fiscal porque vai deixar isso roubado. Ok. Então vamos ao seguinte. Mas os países fiscais, na verdade, na maioria das hipóteses, no âmago deles, eles não têm nada de criminoso. Porque eles estão oferecendo um bom negócio para os depositantes. Por quê? Porque lá não tem muita burocracia. Lá não tem, por exemplo, você tem que fazer tal licitação, você tem que assinar tal contrato, você tem que fechar nesse tal dia, você tem que pagar tal taxa. Ou seja, no Brasil você demora praticamente um ano e depois desiste. Ou seja, praticamente não tem empreendedorismo aqui no Brasil. São pessoas muito sortudas, sabe? E no entanto, como nós podemos afirmar, bem, portanto, e os paraísos fiscais não são criminosos. E porque, no entanto, todos os países, com os Estados Unidos, são tão opressivos e, aliás, não só opressivos, como impositivos em relação aos paraísos fiscais, estão praticamente irritados com todos eles. Porque, em primeiro lugar, os governos nunca existiram, mas nem na própria função lógica do governo. Porque o governo sempre dominou através de monopólio da força física, nunca dominou através de contracial, como dizia o tonto do Hobbes e o tonto do John Locke. E, no entanto, eles podem até ser muito renomados, mas isso eles se equivocaram totalmente, enfim. Na verdade, os governos realmente querem esmagar a população com um monte de leis que não só subtrai a propriedade, como tiram liberdades individuais naturais dos seres humanos, de liberdades, vamos dizer assim, obrigatórias para os seres humanos, que não pode ser de nenhuma forma retirada por instituições judiciais, a ponto de criar uma revolta. Ou seja, eles escalpelam você, eles escolhem você a ponto de gerar uma revolta. Ou seja, os governos vão longe demais. Hein? Realmente, o Estado sempre quer se expandir como se fosse por exemplo, um esfomeado. O esfomeado quer comer mais, por exemplo, ele quer comer mais. Por exemplo, tá com fome, mas quer comer mais ainda. Por quê? Porque não esfomeado, ele quer comer cada vez mais. Mas o governo, ele quer expandir a ponto de gerar mais revolta
com o seu estado mais totalitário. Então, o Estado serve para isso, não serve para servir nenhum tipo de pessoa, porque ele é artificial, porque ele é totalmente desordenado com a lei natural e com a própria natureza humana, mesmo que se ela fosse deturpada. Então, então quando visto sob essa ótica, né, dos impostos, é fácil perceber que os países, os estados, eles não estão aqui para, por exemplo, para gerir justiça e oportunidade para todos. Na verdade, eles estão tentando subtrair os espólios de cada um de nós, simplesmente por benefício próprio, em prol deles mesmos. Não tem intenção, uma intenção fixa. Eu quero fuder com você porque porque a sua família está concorrendo com a minha, fale por causa da família. Não, eles não entendem isso. Eles querem responder mesmo. Eles querem apenas aumentar seu poder, sua posição e seu status na hierarquia. E, no entanto, qualquer dinheiro que flua sobre a esfera fiscal, mesmo que seja 100% feito constitucionalmente, quer dizer, dentro das normas constitucionais de cada país, é o dinheiro que o governo não conseguiu assaltar, o dinheiro que o governo não conseguiu realizar o assalto, que é simplesmente o roubo. Então eles querem pá, eles querem. E portanto, a própria existência de um país que tem um regime de uma baixa tributação simplesmente ataca, ou seja, reflete com uma certa desfavorabilidade um país com uma maior taxa de tributação. E, portanto, o imposto de renda Federal Reserve, que federal, é o maior crime cometido contra a economia brasileira, quer dizer, contra a economia americana. O maior crime. Desvalorizou o dólar em cerca de 95% desde quando ela foi criada. Certo? Então, por exemplo, a Federal Reserve foi implementada há 106 anos nos Estados Unidos, ou seja, em 1913, no nascimento da minha bisavó. E, no entanto, os EUAs passaram pelo seu crescimento foi pelo surgimento da indústria tecnológica, por exemplo, das fábricas têxteis, de produtos, etc. E fizeram as ferrovias no mapa dos Estados Unidos, de costa a costa, por exemplo, da famosa exploração pelo oeste, onde se colonizaram os índios, que foi o período mais produtivo do país, sem imposto de renda. Mas é claro, porra! Se você para de roubar as pessoas através de impostos, elas com certeza terão um grau muito sim, altíssimo e elevadíssimo de prosperidade e terão uma produtividade muito melhor e muito mais exímia, ao ponto de até gerarem espólios desmedidos, serem ricas. E, portanto, é preciso lembrar que nenhum governo precisa realmente de alguma tributação direta, porque existem países que têm tributação indireta e, portanto, essa diferença é fundamental. Mas nós estamos falando de distinções entre tributação direta, estamos falando da natureza dos impostos, tá? Vamos falar sobre a natureza dos impostos. E, por exemplo, os EUAs, segundo os próprios Rothschild, né, os Rothschild são as três famílias que estão no mundo, eles descrevem os Estados Unidos com uma certa efetividade de que eles são realmente o maior paraíso fiscal do mundo. Por exemplo, os EUAs, eles negam totalmente a assinar o Foreign Account Tax Separation Act, mas ele obriga os países a fazerem isso e acha criminoso ainda não fazer. Isso não é hipocrisia, e eu não sei o que é mais hipocrisia, enfim. E, no entanto, há uma diferença significativa, uma diferença assim, bem grande entre os paraísos fiscais que existem nos Estados Unidos e que existem no exterior em relação aos Estados Unidos. É o seguinte, por exemplo, no exterior em relação aos Estados Unidos, os paraísos fiscais estão abertos, estão oferecendo negócios para qualquer pessoa, inclusive nativos. Os EUAs não. Os EUAs estão abertos para todos, até para brasileiros, exceto para os americanos. É mais ou menos assim, o senador dos Estados Unidos chega pro, por exemplo, o Barack Obama, o Donald Trump chega pro cara e diz assim, ó, olha, se você é da França, ou da Inglaterra, ou da Bélgica, seja qual for o país, se você acha que o seu governo está roubando muito vintém no seu bolso, está te assaltando demais, vem aqui para a Polícia Fiscal e você prosperará com um bom negócio. Agora, se você é dos Estados Unidos, nós vamos te assaltar, nós vamos te roubar
até você perder 90% da sua propriedade privada. Portanto, como dizia Benjamin Franklin, tem uma frase muito legal, que uma frase certamente verídica, comparando a nossa realidade. Nada é mais certo no mundo do que a própria morte, o próprio óbito do indivíduo e as taxações que o governo faz contra o indivíduo. Contra, não é sobre, é contra mesmo. Porque está contra o indivíduo, contra a propriedade privada. Não existe nenhuma afirmação que assevere a legalidade dos impostos. Ele é igual ao ponto final. E, portanto, isso é verdade. Então, é lamentável isso. Porque existe um país onde qualquer novo imposto, qualquer aumento na taxa tributária, na própria alíquota, na própria cotação tributária, isso é combatido fervorosamente. E, logicamente, a população geralmente, porque se a população fosse dar porrada, fosse ir na porrada contra o Estado, voadora, metralhadora, fuzilada, com certeza a população venceria, o Estado seria abolido. Que é, etc. E, no entanto, a recusa da tributação direta, portanto, resulta, pelo menos, uma jurisdição que seria necessariamente livre, ou seja, livre de qualquer tipo de assalto à mão armada do governo, que é a famosa tributação direta. E de fato, quando o governo tributa menos, os países são mais produtivos e gera uma grande civilização. Porque, por exemplo, como disse nos casos dos Estados Unidos, né? Estou passando por toda a Revolução Industrial, por toda a expansão oeste, sem imposto de renda. Então isso já. E os países prosperaram e produziram mais. Isso quer dizer que imposto só prejudica todas as pessoas, sem exceção. Ok? Portanto, roubo por um governo nunca deve ser realmente uma esperança, porque nenhuma pessoa tem a esperança de nunca ser roubado pelo seu próprio governo. E portanto, é verdade que a direita ou a esquerda, os progressistas, os conservadores, todos políticos, todos, esquerdista, comunista, conservador, liberal, até tecnocrata, todos tentam roubar os seus subalternos através de tributação. Não tem escapatória. Por isso que eu não sou de direita, sou libertário. Enfim. E, no entanto, a vítima nunca deve ser totalmente complacente ou até mesmo indiferente em relação a esse ato chamado tributação. Se algum governo ele rouba um subalterno, uma pessoa encaminhado como cidadão na Constituição, ou seja, um cidadão comum, o ato deve ser justificado como ele realmente é. Porque é precisamente essa identificação de tributação, ou seja, essa interpretação de roubo, quer dizer, essa interpretação de tributação como roubo, como um ato criminoso que trouxe a liberdade, que trouxe a independência às colônias americanas. Estados Unidos está contrariando seu próprio ideal para o qual ele foi criado. Enfim, mas lembre-se do que eu falei. Imposto é uma taxa compulsória. Compulsória. Guarda essa palavra. Compulsória. Sem consentimento ou aprovação prévia dos cidadãos. Certo? O que isso causa fato é que é por causa do conteúdo, ou seja, do conteúdo relacionado à ética, em relação à compulsória. Então, por exemplo, tem gente que defende o Estado por causa que as instituições políticas, ou seja, todo o empreendimento político, até mesmo o capital político, deriva da natureza do homem, ou seja, o homem natural. A partir da naturalidade do homem surge o Estado. O Estado é obrigatório, senão os seres humanos não se movem. É assim que eles pensam, né? É impressionante. Então, assim, o Estado goza de uma divindade, de uma certa tributação deífica. E aqueles que proclamam o Estado como todo o pilar das interações, dos compreendimentos sociais, não pode dizer nada contra os impostos, senão por axiomas lógicos. Porque, segundo as pessoas, o imposto é uma consequência do Estado que vira a natureza humana. E a tomada de propriedade privada sem consentimento do Estado é como se fosse uma função benéfica. Por outro lado, aqueles que sustentam a primazia do indivíduo, ou seja, que defende fanaticamente a reivindicação, aliás, não só a reivindicação, como toda a postulação dos indivíduos em relação aos direitos alienáveis, como a liberdade proprietária. Foi a única boa coisa que o John Locke propôs em seus livros. E, no entanto,
ficando com a coleta compulsória de taxas. E quando o Estado faz isso, a coleta compulsória de taxas, né, ele está apenas tentando prestar serviço. Mesmo nos parâmetros de serviço do Estado, até as regulações mais imbecis e idiotas que o Estado pode fazer, elas não levam, sem exceção, não levam nenhum apontamento direto sobre a moralidade desses tais atos. Portanto, a primeira investigação começa com a natureza dos impostos que deriva da natureza humana do homem, que o Estado é realmente uma instituição inalienável, ou seja, não se pode retirar. Porque ela é muito tendenciosa, ela tem uma tendência a aprovar, por exemplo, se o Estado deriva da natureza, então se ele comete genocídio, é natural do homem. Isso não faz o menor sentido. Porque a mesma coisa que, por exemplo, partisse da investigação, que é praticamente possível, de que o Estado é realmente uma instituição natural, ou que é necessário para toda a sociedade. E, aliás, se nós pensarmos o seguinte, a ética é a principal fonte de argumento e de premissas para se basear no contexto da natureza dos impostos. Ou seja, a ética deve ser levantada, além da moral também, a moral já explicamos com o Google. Agora, a ética dos impostos. Vamos lá. Se o indivíduo possui um direito inalienável, inegável e indiscutível à vida, logicamente ele também goza de um direito inalienável aos frutos do seu trabalho. Então chamamos isso de direito de propriedade. Porque um direito sem o outro não faz o menor sentido. Os meios para se manter a vida, eles devem ser necessariamente identificados com a própria vida do indivíduo. Por exemplo, se o Estado, por exemplo, possui o direito de trabalho de alguém, o direito de existir é válido, só que não é válido. Porque nenhum direito prévio assim deve ser totalmente estabelecido, a não ser que o Estado seja o autor de todos os direitos, mas o Estado não é o autor de todos os direitos, existem direitos que são naturais. Então o Estado então quando o Estado tira a nossa propriedade através de impostos, o nosso instinto natural é simplesmente se opor a isso. Por exemplo, nós chamamos isso de roubo. Porque, por exemplo, nós pomos toda a tomar de propriedade sem consentimento, seja ela por um certo grupo da sociedade ou uma instituição que controla a sociedade. O mal em si. Portanto, o imposto não se baseia em nenhum princípio ético. E a propriedade privada não se pode violada, e o imposto, a partir dessa premissa ética, não pode nem ser implementada. E, no entanto, por exemplo, nós temos que ser inteligentes em relação a isso, porque nós temos que ter a guisa que, para verificar a origem dos impostos, nós temos que instituir a finalidade deles. Por exemplo, os barões que instalaram postos de pedágios no Reno eram coletores de impostos, por exemplo. Né? Na época do Império Romano, quando eles subjugavam os outros povos no continente europeu, eles eram coletores de impostos. Mas isso eles justificavam para ter uma certa aceitação desses povos subjugados, que aquilo era servido para a manutenção da lei e da ordem, sendo que na verdade era para perpetuar e submeter o povo do jeito mais fácil e mais inteligente, para que ele não pudesse impugnar de alguma forma a autoridade romana sobre suas culturas locais e comunidades locais também. E, portanto, séculos foram necessários para que nós pudéssemos olvidar-nos da ideia de que as cobranças serviam para dar conforto a uma classe privilegiada, por exemplo, os burgueses, e financiar suas guerras mutuamente, que são destrutivas. Na verdade, o imposto foi realmente dado como aceitável depois que entrou o constitucionalismo, que procurou, por exemplo, entre as constituições, o poder político simplesmente aumentou de forma bem abrangente sobre todos os aspectos e prospecções da sociedade. E, no entanto, a partir disso, os impostos, como uma coleta, né, sobre a população, cai em duas categorias, dois segmentos, que são os diretos e indiretos. Impostos diretos são chamados por coletores privados, empresas, departamentos comerciais,
que chegam sem desvios, ou seja, sem alguma interferência própria do Estado sobre. Agora, quando o imposto é direto, é que o Estado vai lá na tua porta, pega o teu imposto, e isso é um desvio, porque o Estado interferiu naquilo. O Estado conseguiu implementar a sua presença na coleta da propriedade privada por retirada da propriedade privada. Porque é o seguinte, as primeiras taxas, elas são anexadas à, à oferta de bens e serviços, porque isso é feito antes de os consumidores irem lá e comprar os tais produtos desses bens e serviços. Enquanto, a, enquanto os impostos diretos, eles são necessariamente entraviados sob a acumulação de espólios, de pecúlios. Portanto, veremos que imposto direto é o preço de uma permissão para viver. Não se pode encontrar no mercado alguma situação que uma quantidade de impostos não seja totalmente indexado. E isso significa, por exemplo, no caso dos impostos, o argumento deles, se você conseguir na vida, ou você morre, você paga em relação à sua própria vida. E logicamente nós temos que realmente refutar todas a defesa a favor do Estado. E, por exemplo do Hobbes, o Hobbes tem a famosa teoria dele, o Omnibus, né? Que diz o seguinte: ora, nós temos uma certa comunidade, certo? Nós temos uma comunidade, por exemplo, antes de introduzir aqui de contra o Estado ditatorial, independente, democracia é a pior das ditaduras, mas o Iver Steve, eu já li um livro dele como Death, né? Livro ótimo. Ele era um manifestante antiposto. Ele é uma pessoa comum, ele expõe suas ideias, ele também protestava contra o imposto e por causa disso foi preso. Se isso não é o atentado contra a liberdade de expressão, contra a liberdade do indivíduo de manifestar a favor de suas ideias, eu não sei mais o que pode ser. Depois dizem que os Estados Unidos é um país livre. Que liberdade? O cara estava expressando sua liberdade de manifestar contra o imposto, os caras lá primeiro ele. Que liberdade é essa, porra? Isso é uma ditadura pra mim. Não é uma questão de liberdade porra nenhuma. Tá certo? Então dizem que os impostos servem para prover bens públicos. Mas ao contrário, os impostos só pioram a qualidade dos bens públicos, desses bens públicos, né? Entre aspas. Então nós temos que refutar as teorias que dizem que o Estado é válido no sentido de impostos. Por exemplo, o Hobbes dizia que uma certa comunidade entraria em guerra uma contra a outra. Por que essa comunidade entraria em guerra uma contra a outra? Porque como os seres humanos são maus por natureza, eles, aliás, essa natureza maléfica dos seres humanos levaria a uma generalização de todo medo e insegurança e guerra na Terra. No entanto, eles guerreariam entre si. E vai lá o Estado, vai lá um tal arbitrador, um juiz supremo que vai comandar e pacificar isso. Como se fosse um arranjo político que serve para legitimar sua existência através de uma suprema arbitrariedade e julgamento em relação a essa tal guerra. No entanto, portanto, vai lá a certa comunidade e assina o contrato. Aqui, ó, por exemplo, existe um indivíduo A, existe o outro B. Então, o A, vendo a guerra de todos contra todos, ele se dirige a uma comunidade e assina um contrato com essa comunidade. Então, fica assim quedado o contrato social proposto por Hobbes, o qual o indivíduo abdica de suas liberdades e se submete ao governo. Olha, eu acho que o Hobbes pensou na seguinte coisa. Ele explicou que é mal por natureza. Então, se é mal por natureza, logo os homens todos iam brigar. Todos iam fazer uma guerra contra todos iam matar, todos iam ter suas vidas perdidas por conflitos infinitos por causa da sua própria natureza. Mas o Estado é composto por homens. Se o Estado é mal, então se o homem é mal por natureza, o Estado é composto por homens,
o Estado é mal por natureza. Olha a contradição goebbelsiana. E vai lá o professor de filosofia e dizer que Hobbes propôs uma maravilhosa ideia de existência do Estado. Certo, agora, desculpa, eu estava muito nervoso aqui depois dessa. Então é o seguinte, se o homem é mal por natureza, os homens compõem o Estado é mal por natureza. É lógico. Por exemplo, se eu, se eu vou no banheiro e eu vomito do banheiro, é lógico que o banheiro vai ser vomitado. O banheiro não vai sair rosas no banheiro. O banheiro vai ser vomitado, porque eu vomitei no banheiro. É lógico isso. E, portanto, os homens do Estado, quando eles adquirem poder de submeter as outras pessoas ao seu próprio poderio, ao vício deles, eles vão expandir o poder, eles vão cometer discricionalidade, eles vão cometer atrocidades, eles vão agir de tributação, eles vão retirar a propriedade privada das outras pessoas para a própria expansão e maior controle social. Ou seja, se eles são uma morteza, eles vão, os homens têm missões. Quando está no Estado, tem uma missão pior ainda, porque são missões malignas. Porque os homens precisam de atos ímpios para que eles possam crescer na sua expansão de autoridade. Então, como os homens são maior natureza, logicamente que eles vão uma guerra, pior guerra ainda. Porque um cara que se propôs como supremo arbitrador, ele vai fazer uma guerra contra o povo, é pior ainda. Porque como a partir das suas missões, o homem adquire experiência nesse ramo, então ele consegue libertar muitas pessoas. No entanto, logicamente, há uma guerra do povo contra o Estado. Então o Estado vai destruir as pessoas. Então, uma contradição totalmente, assim, ridícula e não sei o que pode mais, porque é ridículo. Portanto, porque o Estado não vai ser composto por anjos, né? A todos os anjos se corromperiam, porque existem. Porque os anjos, quando no reino dos homens, se tornam homens. E lógico que se tornam mal por natureza. E ademais, gente, por exemplo, então, essa cláusula do contrato social seria uma escravidão voluntária. Porque os homens seriam escravos. Que homem quer submeter a alguém que é mal por natureza? Que homem? Que sabe que vai agir de mal a pior. Essas coisas serão devastadores. Porque eles vão se implicar entre si ambições para expandir seu poder, para expandir o seu prover autoridade, etc. Que homem faz isso? Ninguém. Então, já na própria natureza do homem, em raciocinar a respeito do contrato, o contrato social já é refutado. Portanto, e também legitima a força. Não se pode usar a força se o indivíduo não concordar. Mas o Estado usa a força em tudo que o indivíduo não concorda. Portanto, é como se fosse proprietário, por exemplo, o proprietário de escravos. Se o escravo não concorda com o que ele diz, o homem vai lá e dá chibatada no escravo. Isso é certo? Não. A mesma coisa que o Estado faz. Mesmo se a pessoa não concordar com alguma norma, ela não tem que fugir daquilo, porque é norma. Se por exemplo, o Estado discordar aquilo, mesmo que seja muito idiota, e que, aliás, na pior das hipóteses, tire uma liberdade essencial do indivíduo, o livre-arbítrio dele, define o livre-arbítrio, o Estado vai lá e prende ou faz o cara pagar uma multa. E mesmo se, por exemplo, os ancestrais tivessem assinado esse contrato social, os ancestrais assinaram, nós não. No entanto, o contrato não pode ser passado de pai para filho. Por exemplo, se eu fiz o contrato com uma tal empresa e eu faço contrato e essa empresa não atende mais necessidades, esse contrato seria hereditário? Não, porque se o filho não quer descontar a empresa não pode ir obrigar a fazer isso, é hereditário. Você tem que fazer a empresa, mesmo que o cara não goste da empresa, a empresa vai lá falar que é hereditário. Isso seria antiético no mercado, com certeza a empresa seria arruinada, né? Então isso é totalmente isso precipita muito em princípios filosóficos. Outro constitucionalista famoso que é o John Locke. O John Locke diz que o John Locke tem uma discordância do Hobbes, que ele dizia que o homem é bom por natureza, ou seja, o homem tem uma natureza benigna. E no entanto, ele não vê o contrato social como uma subordinação, como o Hobbes via, mas sim como consentimento. Ou seja, o governo
segundo Hobbes, deveria assegurar direitos fundamentais do homem, vida, liberdade e propriedade, e retribuir o indivíduo garantindo as liberdades básicas. Fazer valer o direito à propriedade do homem para conseguir seu sustento e sua busca da felicidade. E assim, fazendo a aquisição da estabilidade jurídica entre eles. Mas é o seguinte, o problema de protocolismo lockeano é que a degradação do poder dos governantes não consegue retirar o direito, remover assim, por causa o governante tem a confiança dele depositada. Só que é o seguinte, o Locke diz que seria um governo voluntário, ou seja, consentido pela população. Só que o Estado, como se diz, porque porque todo consentimento, por exemplo, se o Estado domina alguma pessoa, é porque essa pessoa é subordinada, mesmo que a pessoa consinta. Então, não existe consentimento, porque a pessoa vai ter que se subordinar. Então também é uma espécie de subordinação, mesmo que o Locke alega que seja apenas o consentimento da pessoa. E no entanto, se o Estado é uma instituição de natureza a qual as pessoas que estão lá têm o poder de alterar o status quo natural, uma natureza definitiva, e logicamente que ações são inspiradas da própria natureza do Estado. E na verdade, o que o Hobbes e o Locke esqueceu é que o poder corrompe. E porque na verdade a corrupção pelo poder também atravessa corruptíveis. Ou seja, você acha que o homem vai chegar lá no Estado e vai dizer, ó, eu vou segurar todos os direitos aqui, eu vou ficar para sempre aqui, você vai segurar todos os direitos? É lógico que não. O homem tem missões. Em qualquer lugar, o homem sempre vai querer conquistar algo a mais, aumentar suas vidas, conquistar seus objetivos, mesmo que sejam maléficos. E, no entanto, quando o indivíduo vai lá e ele está com o poder nas mãos, ele vai querer expandir seu poder. Você vai asseverar para si poderes discrecionários. Ele vai aumentar cada vez mais a repressão contra a população. E nesse ponto tirar as tais liberdades inalienáveis do ser humano. Portanto, quando o homem chega no poder, ele é totalmente corrupto. Ele se torna suscetível à corrupção e à própria perversão moral e dos seus valores éticos. E logo, não existe ninguém que chega ao poder e não se corrompe. Porque isso é dito pelo próprio Estado. Porque o Estado tem o poder de corromper. Porque quando está subjudindo as pessoas, ele quer assegurar a si proveitos próprios. Ou seja, o Estado tem um mecanismo próprio, o qual ele não vai investir em si mesmo. Porque os homens têm essa natureza de quando ele chega num certa instituição de mais alta hierarquia, ele sempre vai querer expandir o poder dessa hierarquia a ponto de suprimir as outras hierarquias. No entanto, o Locke esqueceu de que o poder realmente corrompe o homem e o torna cada vez mais corruptível a todos os males que estão implicados em si. Por exemplo, a Constituição americana pode ser considerada morta desde a Guerra Civil, porque o direito de secessão foi negado aos Estados Unidos do Sul, por exemplo, porque os Estados Unidos são baseados em ideias lockeanas, né? Por exemplo, como Locke disse, se nós, quando governos, nós podemos nos separar desse governo. Ora, isso era garantido constitucionalmente. Por exemplo, se não concordar com o governo, ó, você daqui, tá louco? Secessão legalizada. Os Estados Unidos queriam se separar dos Estados Unidos, logo eles poderiam fazer secessão. Mas esse direito foi negado. Portanto, se a retirada de algum certo estado era legalizada, por que o direito de separar foi negado aos Estados do Sul? O Lincoln foi um dos maiores impugnados da Terra, que praticamente declarou que a União era indissolúvel, ou seja, isso foi uma afronta à liberdade humana. Lincoln, tem gente que ainda fala, Lincoln foi o herói da liberdade. Mas é lógico, gente, na época da escravidão no Sul ia persistir, lógico que sim, mas uma hora ia acabar, uma hora e outra ia acabar. Por exemplo, hoje praticamente inalienar, é abominável a escravidão, com certeza ia ser praticamente proibida. A escravidão é proibida. Então, com certeza, uma hora ou outra ia querer tirar a escravidão. Esse argumento da escravidão é falho, totalmente falho. E portanto, assim, a gente pode concluir que imposto é roubo. Já definimos aqui que imposto é roubo. E portanto, sonegação
é legítima defesa? A sonegação é legítima defesa? Com certeza. Porque a sonegação é o ato de você se defender, ou seja, de você se fazer uma recusa ao pretexto do Estado em retirar e subtrair de sua propriedade privada sem seu consentimento. Mesma coisa, por exemplo, me dá o exemplo para justificar a ética da sonegação de impostos. Por exemplo, vou dar um exemplo mais básico que existe para tentar elucidar isso. Um assaltante chega na rua e te assalta. E você está armado. Você está armado com um fuzil e o assaltante está armado com um revólver extremamente poderoso. Então você dá um. Então você vai ser morto se por caso você deixar de tirar. Você tem uma arma, então você é extremamente difícil. Logo você pode matar o assaltante. Você livra o assaltante e você se livra da morte. Naquele momento, lógico. E no entanto, com a sonegação é a mesma coisa. Porque se o imposto ele se vale mediante o uso da coerção, da força física, para substituir, quer dizer, para subtrair a propriedade privada sem o consentimento do homem, além disso, usa aquilo para a própria revestidura, a própria armadura do Estado, para reprimir cada vez aquele homem, e que isso, logicamente, reduz a produtividade, reduz o investimento, reduz o ato de empreender, que gerará uma demanda, gerará oferta, logo o mercado, e também isso, o mercado cresce, a economia expande, por exemplo, a operação econômica cada vez mais se evolui devido à baixa distribuição de impostos, os impostos. Então, se o homem quer se defender disso e praticar sua progressão e produzir além de sua própria subsistência, e também praticar empreendedorismo a partir dos empreendimentos mercadológicos e gerir um certo produto que gerará o êxito não só no campo monetário, como no campo também social, ele pode sonegar impostos, porque isso lhe evita de ter sua propriedade privada roubada, ele também tem a parcela do seu dinheiro totalmente sã, sem nenhuma interferência inflacionária, que o Estado faz através dos impostos. Os impostos também são uma causa da inflação, da alta taxa de juros que existe também sobre a impressão de moedas, que o Banco Central faz. O Banco Central é uma bosta, todos os banqueiros devem ser fuzilados, enfim. E no entanto, logicamente, se o homem quer se defender desse roubo, com certeza ele pode se negar sim, porque a sonegação nesse caso é legítima defesa, certo? Aqui foi explicado porque a sonegação é legítima defesa. Eu ficando por aqui, uma ótima. Se você gostou do vídeo, deixa o like e até a próxima. Eu sou Hermênides, canal O Filósofo. Tema de hoje: imposto é roubo, sonegação é legítima defesa. Entenda o porquê.